marca me sinta mal durante a entrevista, eu não confio naqueles médicos de prestígio na nossa comunidade. Só pergunta, sofri bastante. Porque eu não decidi de alemão, fiquei muito chateado. Eu acho que o nosso país merecia um resultado, o nosso time merecia um resultado melhor. Foi assim, uma derrota muito violenta, muito triste. Eu também achei uma coisa também, que a Alemanha também faz parte da ruim nesse campeonato. E marcar de 6 minutos, isso de jogar com isso realmente é algum problema psicológico sério na hora de segundo que ele conta não é apagando. Mas eu acho que ele não tem exatamente. Eu esqueci alguma coisa, ele chama o psicólogo. Os atletas não estão psiquiatra, mas ele não está trabalhando. Ele está muito seguro. Ele já fez isso. Eu gostei de você nessa portuguesa. A história que os seus sobrenomes e portuguesaram, seria Agostinho. Agostinho é muito bem. Eu tenho 4 anos de italiano, e você? Eu tenho 3 anos de italiano. Eu sou polaco, Agostinho seria lá. Eu é bem brasileiro, bem brasileiro. Na faculdade de medicina, eu fiquei com espetáculo, né? Ela cresceu bastante nos últimos 20 anos. Hoje tem uma área de emergência de mais de 2 milhões de habitantes. Como é que é isso? Nós precisamos de uma faculdade de medicina que é muito tempo, como já que nós estamos vivendo. Eu queria saber como é que vocês vão viver. Seria bom, né? Seria muito bom. Eu acho que seria uma conquista para a nossa cidade que já passou da hora de viver com o seguinte. É um absurdo. Não tem nenhuma cidade de 400 mil habitantes que não tenha pelo menos uma medicina. E quando você fala que tem coisa que tem dois hoje, muitos particulares e uma pública, mas ainda tem 2, ainda não tem 4, 6 tem 4. Então, seria bom que ele viesse a primeira, ou pela mão da USP ou pela mão da UNESP. Seria bom se tivesse fosse do governo federal ou do governo estadual, porque você tem um corte financeiro, você fica dependendo do município, ou uma particular que é um pouco mais complicado. Se fosse uma pública, seria melhor. Você não acha que seria uma pública, além de uma particular também? Porque é isso mesmo, no local da própria produtores, de café, nenhuma estrutura, a doutora Agostina é mestra. Então, já é um professor, para ser legal, para convidar umas faculdades, eu queria ensinar eu fiz muito cartunista, eu fiz aqui nas práticas, e doutorado também no programa para isso, no Oriente Social. Eu fiz medicina em Sorocaba, na PUC, residência, fiz em Ribeirão Preto e na Santa Casa de Saúde. Eu concordo que na época deu mais candidato do que a USP de São Paulo esse ano. Legal. Então é muito público, é um absurdo, né? 150, 200 candidatos por ano. Agora, o que eu acho que da UNESP tem uma estrutura hospitalar muito boa. Uma estrutura muito boa. Caso médica, né? Não é hospitais, eu acho que hoje tem uma estrutura muito boa. Muitos profissionais têm mestrado, doutorado já hoje, sem ir na faculdade. Eu acho que a cidade é uma madura para conseguir essa faculdade. O problema é que depende de investimento, mas que é também madura e suficiente para receber. Mas não pode dar uma lição de grande, que é uma opinião popular, a cooperativa de saúde no Brasil entre as melhores. Tem o hospital aqui em Bauru, que é um diferencial muito grande, e as técnicas vocês têm novidades em relação ao hospital. O que está acontecendo, o que aconteceu, que melhorou ainda mais o atendimento no ambiente do hospital. Então, nós temos uma preocupação muito grande em melhorar dia a dia o nosso atendimento. E para isso, nós temos que melhorar a qualidade desse atendimento e dar melhores condições para o nosso médico, a
nosso pessoal, nosso corpo de enfermagem, e para o nosso usuário, que é o motivo da existência desse nosso hospital, do nosso plano de saúde. O hospital, esse ano, completa 15 anos de vida. E nos últimos 10 anos, ele realmente teve um crescimento muito grande. E nesses últimos 2 anos, nós fizemos o maior departamento, são apartamentos bem diferenciados, estamos duplicando a UTI, começamos a hemodiálise, que até o final do ano já está pronto, a radioterapia, e é uma série de obras. O estacionamento, hoje nós temos estacionamentos para quase 400 carros, está sendo feito outro. Fizemos também o estacionamento para os médicos, então são uma obra atrás da outra. E isso, os próprios pacientes têm dado um retorno dizendo, não, realmente está melhorando muito o hospital. Essa semana passada, nós tivemos uma reunião com 13 presidentes de toda a região, Botucatu, Marília, Prudente. Eles ficaram impressionados com a qualidade, com o que nós temos no nosso hospital. O diretor técnico do hospital, como é que você vê essas mudanças? Essas mudanças são ótimas para todas as regiões, são boas para os médicos que estudam uma tecnologia melhor, de uma área física melhor, as coisas que melhoram o atendimento, o conforto dos nossos pacientes, olhando recentemente os investimentos de grande grupo, além do que eu já disse, nós temos uma tomografia de última geração, que foi recentemente comprada, e eu estou pensando como diríamos isso, a questão do pronto atendimento, nós temos pronto atendimento adulto e pronto atendimento infantil, que são separados ao mesmo tempo, isso também resulta mais conforto para os usuários. Então, o hospital, dia após dia, tem grandes investimentos, isso se reflete na melhora para todos nós, os médicos, os pacientes, familiares dos pacientes que são atendidos. Eu ia perguntar para você do pronto atendimento, mas eu me lembrei agora que uma vez eu entrevistei o Fernando Gomes, fazendo entrevista similar aqui na TV Prevenção, sabe, muita gente que vai para o pronto atendimento, na verdade, claro que ele está falando de sistema público, e o cara não está precisando, ele vai lá para um sedativo, uma coisinha, etc. E outra coisa, num hospital privado, numa cooperativa médica, também acontece isso. Infelizmente acontece. No nosso hospital, nós temos, como o professor falou, nós temos 2 pontos de atendimento, um adulto e um infantil. E acontece que doentes crônicos são pessoas que não precisariam ir a um pronto atendimento. Não estou dizendo pronto atendimento, são pessoas que precisam de um atendimento imediato. Essas pessoas poderiam ir até um consultório, ter o seu médico, marcar uma consulta, fazer uma programação. Quando essa pessoa vai, normalmente ela vai ter uma componente, então a área disponível para o pronto atendimento, as outras pessoas ficam a nossa conta gente. Mas se você fizesse uma grosso modo uma peneira do que realmente é uma urgência para o usuário, diminuiria de 30% a 40%, tenho certeza. E existe uma parte importante que é o paciente chega, ele passa por uma triagem. Nossa triagem, ele vai ser visto por uma enfermeira e depois por um médico. Mas, às vezes, se não é uma urgência, ele vai ter que esperar um pouco. Alguns usuários reclamam, nossa, eu fui lá porque 3 horas. Mas não é só o tempo de esperar. Você fez a consulta, depois você tem o exame, você vai fazer uma ultrassom, você vai fazer uma radiografia, você vai fazer uma tomografia. Tem um tempo de espera. Mas isso acontecerá, operar em qualquer lugar. Não no nosso pronto atendimento, em qualquer pronto atendimento. Eu passei no atendimento de emergência seu. Eu fui correr atrás de um passarinho, tropecei, enxergando e caí do carro. Entendeu? Mas não foi uma posse disso aí. Muita nossa senhora, porque é bem mesmo.
espetaculares, inclusive um fomento médico, como eu lembro do nome dele agora, né? Fantástico, realmente. E ela saiu daquele mundo que viu, que se pegou lá, ela saiu sangue até, né? E você não viu o outro que tinha sido escurrado, né? E aquilo que foi, era mais fácil, né? Mas realmente, para quem não a gente nota isso, né? Até que se pergunta que a gente nota pessoas sentadas, né? Essa falta de... E acaba atrapalhando, né? A gente cria como está sobre dois aspectos. Primeiro, com relação a essa classificação que o doutor Orlando faz aqui, né? Tem bastante variáveis que a gente tem, é classificado verde, vermelho e amarelo. Vermelho é porque você está aprendendo exatamente como foi o seu caso. O amarelo ele pode esperar um pouquinho, e se for verde, é classificação mais tranquila, que dá para esperar um tempo um pouco maior. Isso tem alguns conflitos, que algumas pessoas imaginam que o vírus começa a grande, né? Então, essa triagem é feita justamente para se evitar que você deixe esperar alguém que precisa de ser atendido diretamente, independente de alguém que poderia esperar mais um tempinho. Outro aspecto que provavelmente quem está nos assistindo está pensando é o seguinte: escuta, mas eu tentei marcar um médico e eu não consegui marcar um médico. Então, o remédio não tem um serviço hoje que auxilia nessa questão. Então, às vezes você pode não conseguir uma consulta de imediato com o Dr. Orlando ou com a doutora Lucina, mas existe um trabalho que você consiga dentro daquela área médica, uma consulta muito mais rápida do que aquela que seria com um único profissional. Né? Porque eu tenho certeza que quando eles têm questão de poxa, mas eu tento consultar e demora para conseguir. Mas esse trabalho já existe, nesse sentido de tentar antecipar e tentar encaixar esse paciente no consultório para não precisar de ir até o pronto-socorro, às vezes está esperando horas, porque não é um problema de emergência. Qual é o número de leitos que vocês têm hoje? No hospital nós temos 230 leitos. E isso ainda nós temos a UTI, no caso UTI adulto, UTI infantil, o hospital cresce bastante. É um número bem razoável de leitos hoje, eu diria que dá para atender todos os nossos usuários, nossos beneficiários. Mas quantos usuários de leitos? Em Bauru, 139 mil. Bauru e uma certa pequena região. E o intercâmbio, como o intercâmbio são cidades que, por exemplo, Prudente, Botucatu, com esse intercâmbio dá 172 mil usuários. Não precisa ter uma pessoa do exército agora, está aumentando também, mas 1.500 usuários. Nós estamos agora, demos início à construção de um centro de diagnóstico aqui na rua Jamoneira, esquina com a rua 15 de novembro, que agora está sendo feito estacionamento, são 2 subsolos. E todo o atendimento que você precisa, você na família precisa de um atendimento, todos os aparelhos que nós temos no hospital, praticamente, ressonância, tomografia, ultrassom, mamógrafo, todos esses aparelhos também nós teremos no centro de diagnóstico. Em 2 anos está pronto. Isso vai facilitar um pouco o atendimento do nosso usuário e vai melhorar o número de pessoas que hoje frequentam o pronto atendimento do hospital. Essa é uma pergunta que professor Duda, parabéns pelo programa. Minha pergunta é para o presidente, o Dr. Orlando. Em outras cidades, onde médicos são patrocinados time da cidade, eu ia perguntar da patrocínio se eu passou outra, mas eu apresento a pergunta. Aqui em Bauru, o senhor já pensou em patrocinar o Esporte Clube Noroeste? Sou moradora da Granja Santa Cecília.
Abraço a todos da mesa. Everson Flávio. Eu fiz uma entrevista, que eu falei que eu sou nordestino. Só que o fato de eu torcer para o Noroeste não significa que a Unimed obrigatoriamente tenha patrocinado. Existe um conselho administrativo e esse conselho é que define isso. Nós temos patrocinando aqui no Basquete, começamos novamente a patrocinar, agora a partir do dia 1º de julho, e estamos terminando a negociação para o patrocínio do time de vôlei feminino. Então, eu acho que essa parte nós já estamos fazendo sobre o time de vôlei masculino, o time de basquete masculino e o time de vôlei feminino. Para esse ano, essa é a nossa intenção. Claro. Mas, afinal, os anos anteriores, eu me lembro que construiu o Noroeste. Eu me lembro que tinha mudanças no Olimpíada, durante os Jogos do Noroeste. Teve uma época, eu não fazia parte da diretoria, há muitos anos. Há muito no Noroeste ainda era de divisão especial, outros estavam na quarta divisão, uma tristeza muito grande. Mas, claro, mas a gente não sabe, o futuro, no próximo ano, eu deixo a presidência da Unimed. Nós teremos um outro presidente e um outro conselho administrativo. Não sabemos se esse conselho abraçará a causa do Noroeste. Agora, como é que funciona o negócio? Eu estou passeando em Lins e, sei lá, fico me sinto mal. E sou usuário da Unimed de Bauru. A grande vantagem, uma das grandes vantagens de ser usuário da Unimed é justamente essa questão da abrangência nacional. Então, qualquer situação que você tem de urgência ou emergência, você pode ser atendido em qualquer lugar. O que pode haver para as questões não emergenciais um certo questionamento do porquê da escolha. Mas em situações de urgência e de emergência, o atendimento em nível nacional, no âmbito nacional. E agora já que a coisa se programada, aquilo que é feito em Bauru, aquilo em qualquer lugar. Ele também pode ser atendido em outro local. Especialmente quando for um procedimento muito complexo, infelizmente quase não existe, praticamente fazemos todos os procedimentos hoje nos hospitais, talvez não tenha participado, mas as questões excepcionais podem sim ser trabalhadas com a realização em outro local. E a atendimento até fora da Unimed, no caso, fora do âmbito da nossa e isso foi de fora. É difícil, normalmente as mulheres elas têm convênios com os grandes hospitais que permitem a realização desses procedimentos complexos. Existe um pré-acordo para que isso seja executado. A Unimed é a maior cooperativa médica ou tem alguém que é maior que a Unimed? A Unimed é maior. Beleza, eu entrevistei uma vez aqui um presidente do Departamento dos Castilhos, foi quem começou uma Unimed. Não, começou uma Unimed em Santos. Em 1967. Muito simpático, muito inteligente. Uma pessoa sendo muito feliz. Quando começou a Unimed em Bauru? Em Bauru em 1971. O previso entrou na Unimed, nossa escola, em 74 ou 75. Um dos nossos clientes de peso, de verdade. Muita saúde na pandemia, sem colaborar. Pergunta para os dois, como resposta dos dois. Qual é a demanda de mais de 40 milhões de pessoas que estão vivendo socialmente no Brasil? Grande parte está pagando plano de saúde. A Unimed se preparou para essa nova demanda? A demanda dos atendimentos se dá devido ao aumento da clientela? Bom, eu diria que a demora, eu tenho um e-mail, é interessante falar isso aí, o e-mail é orlando@bauru.com.br. Nesse e-mail, quando você tem alguma reclamação, ou quando você não consegue marcar uma consulta, quando você tem alguma sugestão,
Faço uma mensagem para esse amigo que diariamente eu respondo esses amigos. Mas, respondendo essa questão, a minha mãe vem se preparando. No nosso hospital, há 5 anos atrás, nós tínhamos 150 alunos. Hoje, nós já estamos com 230. Nós estamos, como eu já tinha dito, dobrando o tamanho da nossa unidade de terapia, que é o UTI, intensivo. Então, nós temos feito agora o centro de diagnóstico. Em Bauru, tem feito um grande avanço para realmente poder atender toda essa clientela. E hoje, quando você pergunta o que a pessoa quer, principalmente a classe média, você quer um carro, você quer um televisor, você quer uma casa, um dos primeiros desejos da pessoa é o plano de saúde. O que acontece é o seguinte: eu quero uma consulta com o doutor Agostinho, mas especificamente o doutor Agostinho é difícil. O doutor Agostinho terá consulta para agosto. Mas nós temos essa consulta fácil, que você tem, por exemplo, mais 12 urologistas, e você pode acessar, através dessa consulta fácil, qual desses urologistas pode te atender essa semana. Então, nós estamos nos preparando para isso, para o aumento da demanda. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que nós vamos descobrir bem, os investimentos estão sendo realizados ano após ano, esse ano vamos para pensar 10 milhões de reais em operações, em equipamentos. Existe um problema específico para algumas especialidades, existe uma demanda muito apreciada, por exemplo, para pediatria, se como médico de áreas, e para algumas áreas específicas da medicina, existe uma certa dificuldade, inclusive, de trazer esses profissionais para Bauru. Apesar de Bauru ser uma cidade ótima, uma cidade muito boa. Inclusive, nas residências, entre 2 médicos lá que ensinam agora recentemente, as únicas residências médicas que sobram vagas são as pediatrias. As outras, para conseguir, são especialidades muito peculiares. Vamos perguntar, por que, eu vou explicar o que eu acho, por que essa baixa escolha para pediatria? É muito fatorial, acho que é muito fatorial. Não dá para dizer nenhum motivo só, mas entre os motivos não está a questão da qualidade de vida, que é cada vez mais pesada pelos atuais comandos, medicina era vista durante muito tempo como uma espécie de sacerdócio que você não tinha qualidade de vida nenhuma, trabalhava 80 horas por semana e sem nenhum direito trabalhista. Hoje nós temos uma geração que se preocupa muito mais com a questão da qualidade de vida e o pediatra ele tem uma qualidade de vida um pouco complicada. Segundo, pela regulação. A regulação do pediatra, como não existem procedimentos e basicamente as consultas, não houve uma defasagem do período. As especialidades, no fim, fica sempre ligado a. Existem procedimentos, o pediatra ele vive basicamente da consulta. Durante muitos anos, houve uma defasagem da consulta. Hoje, existe uma tendência de recuperação, nos últimos estudos do movimento, uma melhora progressiva em relação a esse aspecto, mas ainda assim, houve um aumento de custos muito grande no outro plano, que é a questão dos custos, consultório, audióloga, tudo. Houve um aumento muito maior proporcionalmente do que o aumento da consulta. Então, são 2 aspectos que nós vamos ver com o terceiro, daqui a pouquinho. Vamos ver a opinião do eu acho que essa parte, hoje não existe muito, essa nova geração, não tem muito, perdeu um pouco aquele sacerdócio, como eu disse no Agostinho. A medicina é um sacerdócio. E a parte financeira é uma consequência. Hoje, a geração nova, ela pensa, primeiro, quanto muito começa a fazer uma coisa hoje não. A pessoa que ela tem um consultório ali, existem muitos pediatras hoje que dão plantões. Eles estão fechando com às vezes tem dificuldade, às vezes tem dificuldades. Hoje nós temos no plantão praticamente 24 horas, 5 pediatras. São
2 pediatras no PAI Cruz, um pediatra que cobre horário assim o horário do rush, o horário pico de movimento, dentro da TI natal, TI pediátrica, e um que faz o acompanhamento do parto. Eu tenho uma única pediatra, bem colocar. É a única pobre da família. Então, vamos dizer que o pediatra vive exclusivamente da consulta. O motor do procedimento dificulta, mas a mulher tem tentado corrigir aquela questão lá no consultório. Se mostra o nome do ator, então tem os menores. Agora, se eu botou no errado pelo tratamento de papai que faleceu, nome da criança, por mais que o pediatra tenha feito, o dedo sempre vai ficar com o pediatra. Podia ter feito isso. Tem isso também, não tem essa parte. Da parte que o Dr. Agostinho falou, é ligado 24 horas. A mãe do pimpolho, vamos dizer assim, ela liga mesmo. A minha irmã fazia isso, a minha cunhada fazia isso. A gente tem uma grande preocupação com o nosso filho. O menino está fazendo agora uma consulta chamada puericultura. Essa consulta vai pagar bem mais do que paga uma consulta normal. Então, isso também é para esclarecer as coisas. Eu acho que tem 2 pessoas que têm que ter uma remuneração maior nas consultas. O pediatra, agora em termos de unidade, eu vou dar uma sugestão. O psiquiatra também. O psiquiatra vai muita gente a consulta por curta, um pouquinho, porque o espiritualismo, não sabe o que, ele perde rápido a reunião. Não sei se vocês já pensaram nisso, e a consulta do psiquiatra ser mais bem remunerada do que os outros médicos. Você tem que criar tudo isso que você sabe, a nossa clínica de mas realmente existe uma preocupação nossa com a questão de consultas que são mais demoradas. Por exemplo, a consulta com o endócrino é uma consulta mais longa, você tem que pesquisar toda a vida pregressa não tem dado, não pode ser uma consultinha rápida. Nós temos essa preocupação. Agora quem está fazendo a pergunta aqui é o Dr. Natanael. Por que o Dr. Natanael? Ele sempre fala do Dr. Natanael, ele fala do Natanael. Presidente, a Unimed de Bauru nunca foi citada na lista dos planos de saúde que estão com nota baixa. E que de 3 em 3 meses é divulgado pelo Ministério da Saúde. No entanto, sempre tem algumas unidades citadas nessas listagens. Lembrando que não é de Bauru. Mas o importante é que a nossa de Bauru, analisando os dados, a nossa aqui vai bem. Isso, né? A nossa unidade, graças a Deus, uma referência boa para as outras unidades, inclusive. Eu me respondo, quem mais tem no hospital além de vocês? A gente também, né? O hospital público nosso. Você diz outras unidades, tem outras. A unidade de Sorocaba é um hospital muito avançado. O Rio Preto está terminando o hospital, é muito bom. Rio Preto não tem. Rio Preto ela não se interessou, mas ela tem tem vários hospitais que dão um ótimo atendimento aos usuários. Então, a diretoria do Rio Preto não viu necessidade de construir. Mas porque eles têm PAC, conglomerado de hospitais ali, é uma coisa fabulosa. Piracicaba também. Mas hoje estou com o Horizonte, então acho que é uma referência. Volta Redonda, também nas capitais, Vitória, Espírito Santo, Guarulhos, tem uma série de unidades que são assim, muito boas. Florianópolis, eu fui conhecer o hospital de Florianópolis, fui conhecer pronto o centro de diagnóstico de Florianópolis. São lugares que são referência. Mas o nosso hospital, os primeiros anos,
aqui alguns prédios, mas falam, nossa, mas eu investi nisso, deu tempo. Eu vi tanto besteira. Então, tudo é rápido. Também não costumo estar com beleza de novo, né? Eu não quero que pessoa chegar lá no meio. Você já tive uma pressão em cima de você que fala isso, né? Nos primeiros tempos, no começo da escola, quando eu falava, quando você vai ter as suas caminhadas, eu não, pelo amor de Deus, hoje não, passei por muito tempo, eu quero ficar mudou o modo de pensar do paulense e das pessoas da região também. Tudo que a cidade vai crescendo, eu me lembro bem quando eu fiz faculdade, eu fiz em Ribeirão. A Ribeirão já tinha 300.000 habitantes, bom, muito tempo. Eu fiz na década de 60, 60, 64. 80.000 habitantes. Bom, não tem quase, isso é legal também, vários milhões, né? Segura milhão também. Não posso não dizer não. A memória de Ribeirão é muito boa, muito bem dirigida. Vai inaugurar um rápido, né? Esse cara de Rio Preto. Agora, eu Ribeirão tem hospital, tem uma de Deus. Agora, uma faculdade de medicina ajuda a Rio Preto. A parte, principalmente a parte do município, ajudaria muito. Você consegue, através da faculdade, você consegue reter o médico na cidade. Para mim, só possível. Lá na faculdade de medicina de Botucatu, lá em Botucatu, já foi uma própria pandemia como você está vendo. Tem um pronto-socorro, né? Tem uma coisa com pronto-socorro, né? Que é a situação mais ampla. Só que tem uma peculiaridade lá, ele não é um pronto-socorro de referência, ou seja, normalmente é atendido em outro pronto-socorro e enviado para lá. Os casos mais graves lá, muito sérios, é que acabam diretamente para o pronto-socorro. Mas deveria continuar assim, de vez em quando chegam alguns outros casos também. Mas o pronto-socorro, para funcionar mesmo como pronto-socorro, ele tem que ter várias especialidades, ele tem que ter uma série de situações dentro que permitem atendimento de praticamente todas as residências de urgência. Então, não são todos os lugares que têm pronto-socorro, mas tem pronto atendimento mesmo. Essa é a vantagem de você ter uma faculdade grande que permite ter uma estrutura montada e então, acho que a faculdade ela dá um dinamismo muito grande. Você traz professores, você traz gente fazendo pesquisa, você melhora o nível, a qualidade dos empregos. Veja a USP, o Campinas, a qualidade dos empregos é muito melhor do que a média. Acho que essa seria a grande vantagem, desde que fosse feita uma participação estatal. Ou federal, ou estadual, que seria ideal. Acho que uma faculdade particular não traria tantos ganhos para a cidade quanto uma faculdade pública complementar. E a particular depois da pública, né? Sim, ela pode vir também, ela pode ajudar, mas assim, eu não acredito que a pública ela tem um impacto muito grande. Aqui uma faculdade de medicina é hospital. Sim, esse é um grande problema. E por isso que eu disse que a gente está maduro hoje, porque você tem uma estrutura hospitalar que é difícil de manter. E um dos problemas que a UNED teve no último tempo, não é aqui na vida, depois de dificuldades também. E prefiro ser dado. Agora eu vou colocar aqui um nome público, foi quem está sendo como secretário. Eu não confio completamente médico, não tenho entendimento de bom. Segundo a legislação, os salários são baixos. O outro lado também deve falar de médico, de carreira, tem 40 mil, 30 mil reais na prefeitura. Eles estão entrando em 5, 6. Que sugestão fazer isso? Como comportamento? Você vê aquilo que o médico socorrista, que eles falam que criar uma nova categoria, socorrista, só para
entendi que legal. A base, o que a base seria você pagar bem o médico. Não tenha dúvida que melhor a concorrência, por exemplo, da maneira de concorrer com o setor. Então, o nosso dentalista ganha X. Se ele vai dar um plantão no nosso hospital ganhando X, ele vai pagar plantão X. Exatamente. E outra, ele não vai aceitar. Ele tem os contos para pagar, ele tem os filhos para criar, em qualquer trabalhador. A base é essa. Agora, fazer com que cumpra o horário, fazer com que e tentar aplicar garantias salientes, tem gente que você controla muito bem isso aí. Não vou dizer que o médico não vai se atrasar, vai esbarrar, às vezes acaba com plantão, isso acontece de acordo com a escola peculiar. Chegou a atrasar, corta a aula. Mas existe uma preocupação constante com isso. Então, acho que o poder público, não adianta você fazer mais lucas, fazer mais dependente, se você não tem a mão de obra ali. Você tem que achar que mas eu acho que tem a questão salarial, mas as funções de trabalho, a situação que você se submete para executar aquela função. A gente sabe que no município, essa situação é muito precária. Então, hoje nós temos um local de trabalho que o médico trabalha numa situação muito ruim. Então, existe a questão salarial, existe a questão da você precisa de condições de trabalho, você precisa de equipamentos que permitam você fazer o diagnóstico, você precisa de recavagem, uma situação que houve problemas sérios no passado recente. Ou seja, você está no pronto-socorro, recebe um paciente, precisa de internado. Você não consegue. Imagina a tua situação com um jovem de 22 anos, necessitando de uma vaga no UTI, e não consegue essa vaga. Você tem que ficar lá 2, 3 dias. Então, não são todos os médicos que têm condições psicológicas de enfrentar uma condição de trabalho tão adversa. Então, salário, sim, condições de trabalho adequadas, possibilidade de crescimento na carreira, ou seja, você tem que ter um trabalho de carreira, você sabe que você vai trabalhar e vai ser valorizado no decorrer do tempo. E essas situações nunca foram abordadas seriamente no sistema público. Então, a retaguarda do município de 2010 foi ruim, tem melhorado agora um pouco mais nos últimos meses. A abertura das ruas piorou por um lado, mas por outro lado diminuiu a quantidade de precisão real no central, então isso melhorou um pouco a situação do índice. Eu acho que também tem que abordar, a República tem que abordar sobre vários aspectos, a questão salarial é importante, a questão do plano de carreira e as condições de trabalho. E esses valores, conversando com os colegas, são valores que apareceram na mídia, são valores muito específicos, que não têm entornos, licença plena, enfim, são valores que são divulgados. Acho que garante bem que eu tenho conversado com os colegas que não é a maioria que tem esses valores tão bons assim como foi veiculado. A maioria começa com valores muito baixos. Então, uma maioria a maioria explora sempre contra o exemplo, Eu trabalhei no hospital público durante alguns anos, durante 10 anos. E eu estava no Coluna. E um dia o diretor chegou e falou: não, olha, esse mês não quero mais. Eu falei: doutor, nós estamos no dia 2. Então, você não der condições para que esse médico trabalhe, para que ele realmente. Eu tinha a melhor boa intenção do mundo naquele hospital. Eu vestia a camisa do hospital, vamos dizer assim. Mas se o hospital, se a diretoria te dá esse retorno, como que você vai fazer? Como que eu vou falar com o meu paciente, que a gente atendia um relatório semanal? Olha, esse mês não dá para te operar. Chegar um mês sem esse mês também não dá para te operar. O médico ele fica numa situação muito ruim, porque você é à frente, você tem que sair do trabalho, você tem que sair do trabalho, que é o que você está falando. Também com 50 minutos de programa, eu sei que você gostaria de falar mais
sobre a média para o nosso telespectador. Eu acho que é importante dizer que tem todos os esforços para melhorar as condições do cérebro humano, condições de aprendizagem, condições de conforto dos nossos usuários. Então, os hospitais estão crescentes, se consolidando como centro de referência para toda a região, não só para as outras unidades, para outras unidades também. E acredito, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho correto para oferecer um caminho melhor para os nossos usuários. Em relação ao universo como um todo, aos planos de saúde, eu acho que o futuro está na questão da prevenção. Já existem várias ações nesse sentido, eu falei da questão da puericultura, mas existem trabalhos pontuais que devem ser ampliados. A gente tem que realmente mudar de plano de doença, entre aspas, que a gente acaba tratando muito mais de doença do que fazer uma prevenção. Então, nos próximos anos, eu acho que o foco vai ser cada vez mais trabalhar em prevenção, cuidar da saúde, mas justamente evitar que o paciente precise de um tratamento no futuro. Esse é o caminho. Prevenção e educação. Educação no Brasil, lamentavelmente, dá uma merda, assim, é um caso terrível. Mas você também eu vou pedir para você falar o que não pensa. O que eu entendi? Deve ser verdade, porque é um instituto sério. Cada 28 minutos morre um acidentado de moto no Brasil. Tem alguma outra doença que mata mais que isso? É difícil. É difícil. Eu não tenho ninguém isso, né? Zero. Não é outro problema. 28. Porque dentro do moto, onde mata, não é educação, não é problema de educação. Eu vi a gente resolver agora no empregar. Um microfone de um lado e outro do outro. Nunca tem que se dizer, o cara que pegou com a direita, a leitura é menor. Quer dizer, claro que educação no Brasil sempre são muito grande. Ontem eu vi na televisão dois jornalistas argentinos, cada um apenas diferente foi o seguinte, e era interessante. Existe realmente uma falta de educação muito grande no trânsito. A pessoa não respeita as leis no trânsito. Eu gostaria de falar para a doutora, aproveitando o que o doutor Agostinho falou, a Univerde de Bauru tem investido na prevenção. Nós fizemos esse ano inteiro essa campanha contra a dengue. Fizemos uma campanha pesada na mídia, com a ajuda da TV Brasileira, inclusive, e diminuiu muito o número de casos de dengue esse ano. Você pode falar, mas diminuiu no mundo todo, no Brasil todo, mas não. Como diminuiu? Nós temos 300 casos na Terra, e é uma que diminuiu muito mais. Vai acompanhando isso aqui. Mas havia um ano que chegou uma outra virose, também transmitida pela AIDS, e fez a mudar, porque a AIDS parece que é mais letal do que a dengue. Mas é isso, nós temos investido, como eu te falei, o indivíduo que tem o nosso plano de saúde, ele tem um canal direto com o presidente, pode mandar o e-mail, nós respondemos, e não só respondendo, como tentando resolver o problema. E as pessoas que têm esse plano sabem que nós temos uma grande preocupação com qualidade. Realmente, a Univerde de Bauru hoje é exemplo para todas as unidades do Brasil. Eu queria agradecer a oportunidade de vir no nosso programa e você é um curso muito conhecido. A pulsa para essa gente volta. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dar mais uma dica. Eu queria falar uma sua especialidade, falar sobre Univerde, eu quero também enviar para você, que é legal. Eu agradeço pela possibilidade de participar aqui. É um prazer, você sempre um casamento, muito legal. Você foi na história com o canal, muito bom, né? As coisas estão bem acabadas. Eu sei que eu mesmo não lembro da coisa. Ele foi lá, ele escreve, como se fosse um prefeito. Ele fala como prefeito, ele é um interlocutor de toda a região.
esse era assunto da história dele, outro dia eu vou contar uma história da TV. E quando tomaram as terras da família, eles vieram embora para o Brasil. Aí depois começaram a desenvolver as terras, uma parte da família foi para lá e uma parte ficou aqui. Né? E durante décadas não tiveram contato. Até que ele foi pesquisar isso e me fez falar. Ele tinha mais história da nossa família que eles levaram embora, que voltaram com fotografia, do que quem estava aqui físico, uma coisa extremamente bacana. Ele montou um museu muito interessante, um museu da imigração. Então ele tem informações sobre o Bauru, sobre a família, que não pequena. Isso é uma cabeça também, viu? Essa parte eu não sabia. Muito legal, não sei falar das legal. Eu tenho poucas vezes, muitas dessas informações importantes aqui para a nossa cidade, a saúde é uma preocupação constante, e a seja privada ou pública, eu acho que é o mínimo que a cidade é um bom atendimento médico, precisando de emergência, que é um absurdo. A gente tem certas coisas para atender a família e resolver. Eu agradeço a sua audiência, tem a obrigação de ganhar da audiência, que linha, que meta, tudo para 4 gols em 6 minutos, pelo amor de Deus. Se eu falar, eu quebrava não deixava consciência lá. Eu peço sangue desses caras, né? E eles não têm sangue mais, então eu vou fazer. Mas eu mando umas aulas, se não ganhar, o povo mata eles.